Vamos lá, aqui um pouquinho de vida aqui no copo, né? Pra nós. Copo não, caneca de vidro, né? Que eu tenho aqui. Que eu não sei se na imagem ela parece ser tão grande, mas ela é bem grande, na real, que ela é colocada do lado da minha cabeça aqui assim, ó. Não tem uma cabeça muito grande, mas enfim, né? Coloca comparado aqui com o meu nariz, que o meu nariz é grande. Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para mais um trem para assistir. Tem muito tempo que eu não trago um trem para assistir aqui no canal, né? Tem uns bons meses que eu não vou no cinema. Acho que o último filme que eu fui ver foi Coringa. E o motivo disso é porque eu ando vendo muito mais filmes. Não antigos, mas filmes que já não são lançamento, mas que eu infelizmente não tive como ver, do que os lançamentos, tanto que eu não consegui nem ver Star Wars no cinema. Enfim, isso é um assunto para outra hora. Acabei de voltar do cinema, fui assistir Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. E, bom, olha, não esperem um review completamente isento de gostos próprios aqui, porque esse não é o objetivo. Eu tento sempre analisar os filmes que eu trago para cá de forma técnica, mas obviamente ele também vai estar recheado da minha opinião pessoal. E já vou de antemão dizendo que eu adorei Aves de Rapina, que você já vai entender o porquê. Eu já vou sempre com boa vontade pro cinema com filmes da DC, porque eu sou um fã. Eu não teria por que mentir pra vocês, dizer que eu já vou assim, será que vai ser bom? Eu fico com medo de verdade de ir no cinema e não curtir o filme, que nem, principalmente como aconteceu com o Esquadrão Suicida, que eu não tava esperando que ele fosse ser um filmaço, mas eu vou te falar que ele ainda assim, ele deu uma decepcionada, hein? Mas, com a Arlequina, com o Aves de Rapina, e como a maioria dos filmes da DC que eu vou ver, eu já vou com uma vontade de gostar do filme. E esse filme aqui ele não decepcionou de forma alguma. Ele é... Até porque a pegada dele, a ideia dele é bem diferente do Esquadrão Suicida. Pelo menos a ideia inicial. Apesar de que, se Esquadrão Suicida tivesse sido conduzido como Aves de Rapina foi, eu acredito que ele teria sido um filme tão melhor, tão mais interessante, e teria sido feito parte ali desse início de jornada da DC ali no universo compartilhado. Teria feito com que aquele começo tivesse sido tão melhor, cara. Porque a diretora Cathy Yan, se não me engano, ela é uma diretora recente, novata. Se não me engano, o único outro filme que ela tinha dirigido era War Pigs. War Pigs não, Dead Pigs. War Pigs é música. Esteticamente, principalmente falando, eu acho que ela traz muito dessa ideia que ela tinha implementado em Dead Pigs aqui para Aves de Rapina. Ele é um filme todo colorido, todo... eu diria até meio esquizofrênico às vezes, que ele é todo muito colorido. Ele é um filme que ele é narrado pela ótica da Arlequina e que toda a estética visual do filme acompanha isso. Ao contrário daquela Gotham cinza, sisuda, vista de cima pelos arranha-céus que você tem normalmente quando você vê filmes do Batman, aqui em Aves de Rapina você tá vendo uma Gotham aqui, ó, mais embaixo, no chão, vendo gente, vendo pessoas, vendo subúrbios de Gotham ali, que normalmente você não vê. Apesar de você ter muitas ligações com a máfia ali, você vê, cara, pessoas em prédios fudidos, caindo aos pedaços, bairros pobres, subúrbios ali mesmo. E isso é muito interessante, até narrativamente falando. Traz Gotham um pouco mais para a realidade, apesar de Gotham, em sua essência, ser muito fantasiosa. Eu acho de verdade que Aves de Rapina consegue até, como é que eu vou dizer, expandir o lore, a história de Gotham, de uma forma que muitos outros filmes não conseguem, inclusive filmes do Batman, que às vezes ficam muito presos ali dentro do universo do Batman, que é sempre vendo tudo de cima e querendo controlar tudo, que às vezes você perde um pouco até da humanidade, às vezes, da questão. Não que isso nos filmes do Batman seja um problema de forma alguma, só é legal você ver por uma outra ótica aqui. Mas não é porque expande esse universo, como eu tô dizendo, que ele é um filme complexo. Pelo menos não seu roteiro. Muito pelo contrário, o roteiro do filme ele não tem por onde ser mais simplório.
sabe? Eu vou tentar não dar spoilers aqui. Se eu for dar spoilers, eu coloco aqui uma sessão à parte pra vocês. Mas Aves de Rapina, ele tem o roteiro mais simples do mundo, que é um filme quase que de gato e rato. Ele, a estrutura da história dele me lembra muito John Wick. É um filme que é de perseguição, basicamente. Me surpreenderam alguns aspectos aqui, por um lado positivíssimo. O primeiro deles são as personagens. Eu imaginei que ele fosse um filme que eu fosse gostar só da Arlequina, com muito talvez do Máscara Negra. Eu me enganei completamente em relação a isso. Tanto as atrizes quanto as personagens que elas interpretam ali no filme estão muito bem, estão muito carismáticas até. Algumas mais, outras menos, mas eu acho que não teve nenhuma das personagens ali que eu não tenha gostado. As atrizes, Jurnee Smollett-Bell, que interpreta a Canário Negro, Mary Elizabeth Winstead e a Rosie Perez, que são as outras 3 personagens ali adultas do filme, por assim dizer. Mas essas 3 atrizes, elas me surpreenderam de verdade, cara. Porque assim, eu não torci o nariz vendo os trailers, mas não me pareceram ser muito carismáticas. Cara, e no filme, a Canário Negro, em especial, ela surpreende, porque ela é super carismática. A atriz manda muito bem. A Mary Elizabeth Winstead, a princípio eu não tinha ido muito com... Eu não sou um grande fã da filmografia dela. Nunca tinha sido uma atriz que ela me pegou muito nesses aspectos. E aqui no filme ela tá bem legal, cara. Ela tem uma participação talvez um pouco menor, mais reduzida. Que a personagem dela é um pouco mais sisuda, mais séria, não fala tanto. Ao contrário até, inclusive, do que a gente costuma ver dela na animação. Porque o que eu conheço da Caçadora é basicamente das animações da DC, tipo, da Liga da Justiça. Dela contracenando com o Batman, com o Arqueiro Verde e tal. Que na série animada, ela é muito mais sensual, é uma coisa completamente diferente do que a gente vê no filme, mas pra mim funciona muito bem, principalmente quando você entende o background da personagem. A Rosie Perez, que é uma personagem que eu não sei se ela aparece muito nos trailers, pelo menos eu não me lembro, não que eu fique reassistindo os trailers também pra poder ver. Ela manda muito bem, a personagem dela tá super interessante dentro do filme, ela é a agente de polícia. A garota Hila J. Basco também tá ok, eu acho que ela faz o que ela... o que precisa ser feito, nem mais nem menos, não se destaca no papel como atriz mirim, mas também não acho que deixa a desejar em nada, então tá bem ok. Mas obviamente a Margot Robbie e o Ewan McGregor, eles roubam a cena. O Ewan McGregor, inclusive, aqui nesse filme, ele me lembra bastante o personagem do Gary Oldman no Leon, o Profissional, que ele faz, que tá mega... caricato, overacting lá, everyone! Então eu acho que o Ewan McGregor pegou muito desse personagem aqui pra atuação dele de Máscara Negra em Birds of Prey. E a Margot Robbie a gente não tem nem o que falar. Pra quem sabe, pra quem acompanha os meus vídeos de filmes aqui dentro do canal, sabe que Era Uma Vez em Hollywood é o meu filme preferido do ano passado. E a Margot Robbie, apesar dela ter pouquíssimas falas, ela tá incrível no filme. A Margot Robbie, ela rouba a cena, muitas vezes sem nem precisar abrir a boca. E aqui, ela toma o filme inteiro pra ela. Ela compartilha aquilo ali com as outras personagens, mas é sem sombra de dúvidas, a soma dela com a Arlequina foi uma química de personagens ali tão grande que não tem como você dizer que ela não é Arlequina. Como alguns personagens a gente vê que eles se transformam nos atores que os interpretam, como a gente teve o Hugh Jackman como Wolverine, o Robert Downey Jr. com o Iron Man. Pra mim, a Margot Robbie, ela é a Arlequina, e eu não consigo imaginar outra atriz hoje dominando tão bem esse papel quanto ela fez. E aqui, como ela tem o filme pra ela, o negócio, cara, deslancha, vai embora. Eu poderia ver mais 1, 2 horas só de Margot Robbie interpretando a Arlequina. Uma outra coisa também que me surpreendeu positivamente no filme são as cenas de ação. São incríveis, muito bem coreografadas, cheio de planos abertos, muito coloridos.
com todas as personagens, inclusive. A Margot Robbie, a Arlequina, tá mega acrobática, como a gente vê ela sendo nos games. Quem joga Injustice sabe muito bem o quão acrobática a Arlequina é. Como a gente vê a Arlequina sendo nas séries animadas, nos quadrinhos. Aqui a Margot Robbie, eles trouxeram isso, sabe? De um jeito que tá muito interessante. As cenas de luta estão muito boas, de verdade. No geral, eu acho que não peca em nada. O pessoal realmente sabe fazer cenas de ação. Então, assim, talvez alguém possa se incomodar com a forma como a história é contada, porque ela é uma história toda contada em primeira pessoa. É a Arlequina que tá contando literalmente a história pra gente. Então, assim, você pensa que quando você tá contando uma história pro seu amigo, às vezes você tá contando um negócio e você fala de um detalhe e ele, calma, mano, do que você tá falando? Aí, tipo, você tá contando uma história e você fala assim, e fulano de tal apareceu e me ajudou. Aí o cara fala, fulano de tal? Quem que é fulano de tal? Aí você pega, não, é verdade, eu não te contei. Pera aí, vamos voltar ali que eu vou te falar. E a história em Aves de Rapina, ela é meio que contada desse jeito. Como ela é contada pela ótica da Arlequina, ela tem muito essas maluquices de ela tá contando um negócio, um detalhe aqui, aí de repente ela adiciona um elemento na história, e aí ela, não, pera, que eu tenho que explicar isso aqui. Aí volta pra poder recontar aquilo ali até onde chegou naquela parte. Pode incomodar algumas pessoas, a mim não me incomodou de forma alguma. Pra mim isso inclusive é um elemento que me lembra Pulp Fiction em certos aspectos, então eu gosto de às vezes esse vai e vem até que a história se meio que colida num ponto só. É inegável, sabe? É difícil você não dizer que o filme não tem inspirações em alguns desses filmes, desses sucessos, tanto recentes quanto antigos, como tipo o Pulp Fiction na forma meio maluca de contar a história, o John Wick nas cenas de ação muito bem coreografadas, inclusive. No Deadpool pela maluquice, pela violência nonsense, mas que não é gore, entende? É uma violência que ela tá ali pra servir o roteiro e a maluquice do roteiro. Então, em alguns pontos, a violência do filme lembra bastante Deadpool. O profissional, pra mim, nesses aspectos, principalmente o Ewan McGregor, como eu comentei com vocês antes. Então, assim, é realmente pra mim um filme que vale a pena. Se você aí, que já é fã dos filmes da DC, vale a pena você ir. Ele é um filme que ele não se conecta muito com os outros, ele tá seguindo aqui o caminho da Arlequina, que pra mim vale a pena você assistir e acompanhar. Se você não é um fã da DC, você não é muito chegado nos outros filmes da DC, eu ainda acho que vale a pena você ir no cinema assistir Aves de Rapina, justamente por ele ter um tom muito próprio, uma pegada muito própria. E se você gosta da personagem, ou se você não gostou de nada em Esquadrão Suicida, mas gostou da Arlequina, vá no cinema assistir. Ele é um filme que ele tem uma visão muito bacana e muito interessante pra mim das personagens. É uma diretora mulher dirigindo atrizes mulheres, personagens femininas. Então eu acho que não tem certos clichês que a mim pessoalmente me desagradam, que é aquela hipersexualização que às vezes a gente vê de personagens femininas. Vale a pena, é com certeza um filme que você deve ir assistir no cinema pelas cores, pelo som muito bacana, mas ele é também um filme que funciona para você ver na TV. Um dia que você estiver de boa, se estiver meio cansado, você senta na sala para poder assistir o filme de forma descompromissada e ele ainda assim vai funcionar. Vale a pena, eu não costumo dar nota, então eu só digo que é muito bom. Talvez não seja nem de longe o melhor filme baseado em quadrinhos que a gente tem aí hoje em dia, mas não é nem a pretensão dele. No que ele se compromete a fazer, ele faz muito bem. Como eu disse, roteiro básico, simples, mas com uma narrativa diferente que torna ele de certa forma interessante. Atrizes e personagens carismáticas e excelentes cenas de ação e de luta, que pra mim é mais que o suficiente pra poder ir no cinema assistir um filme. É isso então, galera. Comenta aqui se vocês assistiram a Aves de Rapina, o que vocês acharam do filme. Fala aqui com o tio. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, se não, manda um dedão pra baixo, não tem problema nenhum. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando postarmos vídeos novos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. Vamos começar a pipocar vídeos aqui na tela, caso vocês queiram continuar maratonando o canal aqui conosco, serão muito bem-vindos. Como sempre, muito obrigado de verdade a todo mundo que ficou até aqui, um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.